Olá, olá, tudo bem com vocês? Ó, de Capelli aqui mais uma vez. Hoje nós vamos estar dando continuidade à indicação de produtos e hoje nós vamos falar novamente sobre um produto da linha da Maison Visage, que é o Spa Therapy Scrub, ok? Que é esse carinha aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar, pera aí, que a luz aqui tá atrapalhando, né? Olha lá, tá ok? Então, esse camaradinho aqui, tá? Que é o Spa Therapy Scrub da Maison Visage, é um produto que nós vamos estar falando hoje em nossa live, ok? Então, se você quiser saber sobre terapia capilar e purificação, desintoxicação do couro cabeludo, fique aí na live que você vai aprender bastante hoje, ok? Então, essa é a consistência do produto, uma consistência bem cremosa. E nós vamos estar falando hoje sobre esse produto aqui da Maison Visage, que é a divisão de luxo e terapia capilar da Mira Cosméticos, ok? Maravilha! Eu sou Dodi Capelli, cientista capilar, e nós vamos estar então falando sobre esse camaradinho aqui hoje, dessa empresa maravilhosa que é a Maison Visage. Não sei se vocês sabem, mas a ideia de um scrub é justamente fazer uma desintoxicação do couro cabeludo. Quando nós falamos de terapia capilar, quando nós falamos sobre tratamentos de várias patologias que podem afetar o couro cabeludo e também o cabelo, nós vamos estar falando então que nós precisamos, para ter uma eficácia na terapia capilar, fazer uma desintoxicação desse couro cabeludo. Já falei a vocês várias vezes relacionados a várias sistemáticas e terapêuticas dentro do sistema da terapia capilar, que para nós termos uma terapia capilar eficiente, nós precisamos ter alguns parâmetros, ok, para que isso ocorra. O primeiro parâmetro é justamente o que? Nós temos que iniciar pela desintoxicação. Depois que a desintoxicação ela é feita, e pode ser feito simultaneamente, na realidade, nós temos então um processo de nutrição e temos um processo de estimulação. Então, quando você desintoxica, estimula e desintoxica, alimenta, nutre e estimula, você vai ter então um processo de terapia capilar muito interessante e muito eficiente. Várias patologias podem afetar o couro cabeludo. A pessoa ela pode ser vítima, por exemplo, de algumas pitiríases. Você tem a pitiríase simplex, a pitiríase esteatoide, conhecidas também como aquela caspa mais seca que cai na roupa. Tem aquela caspa mais úmida que fica agregada no couro cabeludo, em placas, ali onde há um certo tipo de purulência que faz com que aquele tecido que se desprendeu não caia, mas fique preso ali, e você vai chamar isso de dermatite seborreica, ok? Então você vai ter vários procedimentos para poder fazer a limpeza desse couro cabeludo. Logicamente, quando nós falamos dessa questão de caspa, de dermatite, não são só esses problemas que podem afetar o couro cabeludo. O couro cabeludo ele pode ter uma contaminação fúngica, o couro cabeludo ele pode ter folículos obstruídos devido a um excesso de oleosidade de tecido desprendido. Você pode ter um processo inflamatório, você pode ter um processo onde você tem uma agressão àquele couro cabeludo através de químicas. Essas químicas podem ser as químicas ácidas, as químicas alcalinas. Ácidas, como por exemplo as progressivas, que são bem ácidas, as alcalinas, como por exemplo o hidroxissódio, ou até mesmo por ação de oxidantes, como por exemplo nós temos aí o oxidante, o pó descolorante. Então o couro cabeludo ele pode sofrer agressões de várias formas e várias maneiras. Até mesmo um shampoo que não seja bem colocado, bem agregado, ele pode também fazer com que esse couro cabeludo ele sofra e ele acabe também desenvolvendo algumas patologias que vão incomodar, e algumas patologias do couro cabeludo podem evoluir, chegando até mesmo ao ponto de
gerar uma queda capilar ou até mesmo uma alopecia que pode até se tornar cicatricial, que é aquela que o folículo ele é destruído, ok? Eu já falei a vocês isso, né? Que quando você tem uma alopecia cicatricial, essa fábrica de cabelo, que é o folículo piloso, ele acaba sendo destruído, não é? Que o folículo ele é destruído, todo o sistema é destruído e, consequentemente, então, nesse local não vai nascer mais cabelo. E isso, logicamente, tem que acontecer ou uma infecção, uma inflamação muito intensa, ou alguma queimadura, pancada, ou alguma doença muito grave, ok? Não acontece do dia para a noite. Maravilha, eu acho que o meu som está ligado aqui, deixa eu só diminuir aqui, senão vai ficar tocando. Maravilha, ok? Então, nós vamos estar falando hoje sobre como que eu posso, então, fazer essa higienização do couro cabeludo, ao mesmo tempo que eu faço uma desinfecção desse couro cabeludo, e eu faço também ali um cuidado com a microbiota e também com os processos inflamatórios que afetam esse couro cabeludo. Tudo isso é possível ser feito, ok? Você pode tratar ali a microbiota do couro cabeludo, você pode tratar de processos inflamatórios, você pode fazer uma limpeza naquele tecido biológico. Tudo isso é possível ser feito se você usar aqui o Spa Therapy Scrub, ok? Que é um produto desenvolvido pela Maison Visage que tem esse objetivo. O objetivo de te dar uma ferramenta eficaz para que você possa fazer então esse tratamento do couro cabeludo. Repito, para quem que é esse tratamento? Em que ele é útil? Esse tratamento ele vai ser muito útil em várias questões, vou repetir, ok? Se você tem caspa, quer aquela caspa seca, quer seja aquela caspa úmida que forma placas no seu couro cabeludo. Se você fez tipo progressivas ácidas, ou algum tratamento alcalino, ou algum processo oxidante, como descoloração do couro cabeludo, do cabelo, né? Que afeta o couro cabeludo, ou outro tipo de excesso de oleosidade, coceiras que você possa ter no couro cabeludo, um couro cabeludo muito dolorido, aonde você sente comichões, dores, sensibilidade em excesso. Tudo isso vai ser causado por agressões e por fatores inflamatórios, ok? Então, automaticamente, isso vai te trazer o incômodo e, consequentemente, pode também trazer uma queda dos fios de cabelo ou até mesmo uma disfunção dentro da situação do couro cabeludo, ok? Então, para que isso não ocorra, você tem algumas ferramentas, e dessas ferramentas, o Scrub é uma delas, ok? Como que funciona, então, esse Scrub? Ele é um produto que você aplica no cabelo, ok? Você aplica no cabelo úmido, você pode aplicar com um pincelzinho no couro cabeludo, ok? Uma pequena quantidade, bem generosa mesmo, apenas no couro cabeludo, não é para o cabelo, ok? É para o couro cabeludo. E ele vai funcionar como se ele fosse um shampoo. Ele vai, na medida que você começar a massagear esse produto no couro cabeludo, ele vai funcionar como se fosse um shampoo e vai começar a fazer uma asepsia nesse couro cabeludo. Vocês não conseguem ver, mas ele tem cristais, ok? Ele tem cristais de quartzo, ok? Vários cristalzinhos que vão dar a ele uma granulometria similar a um açúcar. Imagina que você pegasse aquele açúcar mais grosso, ok? Não aquele muito fininho, aquele mais grosso, e você então colocasse aqui e pegasse na mão. Então ele vai te dar aquela sensação como se fosse uma areia, ok? Uma areia. São cristais de quartzo que tem aqui no produto. E qual é a função desses cristais de quartzo? A função é justamente o que? Eles vão trabalhar como um esfoliante do couro cabeludo, entende? Um esfoliante. Então, na medida que eles estiverem em contato com o couro cabeludo e você começar a fazer a massagem no couro cabeludo, bem leve, bem suave, você vai perceber então que aqueles tecidos que se desprenderam, mas ficaram ali
grudados no couro cabeludo, aquele excesso de pele, excesso de oleosidade, excesso de qualquer produto que tenha sido depositado, até condicionador. Às vezes a pessoa passa um condicionador ou uma máscara no couro cabeludo e ela não enxágua corretamente, e isso faz com que haja um acúmulo até mesmo de condicionadores ou máscaras no couro cabeludo. E o couro cabeludo ele começa a ter uma caspa que nós chamamos uma caspa química, que é devido ao excesso de cosméticos que ficam depositados ali, ok? Então o Spar Therapy Scrub, ele vai ter duas substâncias bem interessantes nele. A primeira é o sal marinho. O sal marinho ele vai ter uma ação osmótica e uma ação também que nós falamos que é higroscópica, ok? Higroscópica. Isso significa o quê? Significa que ele vai conseguir fazer toda aquela diluição do excesso de oleosidade que você tem no couro cabeludo, entende? Então ele vai retirar aqueles resíduos de produto, de óleos, de máscaras que ficam depositados no couro cabeludo. Ele vai fazer isso através da ação dele osmótica e higroscópica. Higroscopia é aquilo que ele consegue ter uma afinidade, ok? Uma afinidade com a própria água que vai ser depositada. O cabelo está úmido, então você consegue fazer ali como se fosse uma emulsão, né, do produto com o couro cabeludo. Então, a questão do sal marinho, ele vai conseguir fazer justamente isso. Ele vai fazer essa limpeza profunda, né, profunda ali no couro cabeludo, tá ok? Então ele aqui no produto, deixa eu ver se ele fala aqui qual que é deixa eu ver o sal marinho que é utilizado. Aqui não é dito, né? Bem, se é dito eu não consigo ler, que a letra é bem pequenininha, né? Sem óculos eu não enxergo. Mas é isso, ok? O sal marinho, ele é um sal muito rico em várias substâncias e minerais, ok? É diferente desse sal de cozinha que nós temos, que é o sal branco, que é um sal que não tem nada, só tem sódio e cloro, não é? É cloreto de sódio, só tem cloro e sódio, dois minerais. Mas um sal normal ele tem mais de 80. Então o sal marinho é muito rico. Então ao mesmo tempo que ele vai te ajudar a fazer essa remoção das impurezas, dos resíduos e do excesso de oleosidade no couro cabeludo, através da ação higroscópica e osmótica, ele automaticamente vai também permitir que esses minerais que o sal traz consigo enriquecido sejam também depositados no couro cabeludo. Então o couro cabeludo acaba sendo beneficiado com esse tipo de sal marinho, tá ok? Então não confundir, como eu falei aqui, sal marinho com sal de cozinha, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque você pode pensar, mas o sal não faz mal aos cabelos? Tanto é que eu uso o shampoo sem sal, porque me falaram que o sal ele prejudica o cabelo. Bem, primeiro que realmente o sal branco que você usa na cozinha é uma porcaria, não serve para nada, só para salgar. Mas ele é prejudicial à saúde porque só tem 2 minerais. Ali ele vai ter um cloreto, né, o cloro e o potássio. Só, o sódio, aliás, né, fosse potássio tá bom. O cloro e o sódio. Então é pobre, ele tem todos os outros mais de 80 minerais, ele não vai possuir. Então é um sal pobre, isso é ruim. Quando você fala do sal no cabelo, ok? E ter que usar um shampoo sem sal, na realidade também isso é um mito, ok? O sal, ele não prejudica a fibra capilar como é falado. Se você usar um shampoo sem sal e um shampoo com sal, não vai ter diferença alguma se são 2 shampoos de boa qualidade. Porque o sal que tem em um shampoo, primeiro, normalmente todos os shampoos têm sal, ainda que falem que não tem. E segundo, o sal que vai no shampoo, ele é um agente de consistência, ele é usado para que o shampoo fique mais grosso. E a quantidade é ínfima, é muito pequenininha. Não tem como alterar nada no cabelo. Então essa questão de shampoo sem sal é melhor ou shampoo com sal prejudica o cabelo, isso é mito, ok? É apenas marketing, não é baboseira isso aí, não existe. Então, sendo assim, o sal marinho que você vai ter no produto Scrub, ele vai ser benéfico ao couro cabeludo. Lembrando
que nós não estamos falando aqui de cabelo, ok? Estamos falando de uma asepsia, de uma limpeza do couro cabeludo, Maravilha. A outra substância que vai ter aqui no scrub é justamente a clorofila. A clorofila, ela tem uma ação muito forte, duas principais. Ela é uma antioxidante, ok? Antioxidante, e ela também é desintoxicante, ok? Antioxidante e desintoxicante. Fora isso também, a clorofila, ela vai ser muito rica. Por quê? Porque a clorofila, ela é, na realidade, o sangue das plantas. Assim como nós temos o nosso sangue vermelho que percorre o nosso corpo, as plantas têm também o seu sangue, só que o sangue da planta é a clorofila, ok? Que é riquíssima em várias substâncias, tanto é que ela vai ter uma ação antioxidante, ela vai ter uma ação anti-inflamatória, ok? Ela vai ter uma ação até mesmo que vai equilibrar a microbiota, que são todos os bichinhos que vivem em nosso couro cabeludo, que são saudáveis. Ela vai trazer o equilíbrio, essa microbiota, essa população microscópica que nós temos no couro cabeludo. Então, a clorofila, ela é maravilhosa. Tanto é maravilhosa para a planta, ela é maravilhosa para nós tomarmos também. Se você tomar suco de clorofila, você vai ver que a sua saúde melhora muito, muito mesmo. Suplementos à base de clorofila, também clorofila, clorela, todos esses são maravilhosos, riquíssimos. E no couro cabeludo não vai ser diferente. Eles vão, consequentemente, depositar no couro cabeludo também vários nutrientes que vão ser saudáveis para o couro cabeludo, que vão ajudar dessa desintoxicação e também dessa desinflamação do couro cabeludo. Consequentemente, vai melhorar a oleosidade, vai melhorar aquela dor que a pessoa sente, a vermelhidão do couro cabeludo, a coceira do couro cabeludo, esses eventos de caspas, eles vão diminuir demais, entende? Então aquela sensibilidade que a pessoa tem, que encosta no couro cabeludo, dói, ela sente muita dor, até para escovar o cabelo, às vezes é uma luta, porque a pessoa sente muito dolorido o couro cabeludo. Tudo isso pode melhorar com o uso do scrub, ok? Então ele acaba te trazendo um diferencial bem interessante nesse processo. Então, vocês vão observando que só o scrub, por si só, ele já te entrega uma terapêutica maravilhosa, ok? Que ele, por si só, já ajuda muito. Perguntar aqui com qual frequência ele pode ser utilizado. Veja bem, vai depender de como está o couro cabeludo dessa pessoa. Tá ok? Então, normalmente, você faz uma asepsia do couro cabeludo com um produto semelhante a esse, normalmente você pode fazer uma vez por semana. Na medida que aquela condição do cabelo, do couro cabeludo, ela for melhorando, você pode ir espaçando mais esse tempo. Ao invés de uma vez por semana, faz em 15 dias, depois pode fazer de 20, de repente uma vez ao mês. Então tudo vai depender da condição do couro cabeludo. Então na medida que o couro cabeludo for melhorando, ok? Que ele for desintoxicando, que ele for desinflamando, que ele for melhorando ele for melhorando o processo ali da dor, o processo até da queda capilar, então você vai diminuindo ali a frequência que você pode usar o scrub, tá ok? E também, como ele tem os cristais de quartzo, que é parafasível ou pouco sensível, essa esfoliação tem que ser relativamente controlada, a pressão das mãos tem que ser controlada para não gerar desconforto. Na medida que essa dor vai diminuindo, aí sim você consegue fazer uma esfoliação um pouco mais efetiva, ok? Todo cuidado para que você, ou se você é um profissional de beleza, a sua cliente, ela se sinta